questão do trabalho na sociedade capitalista, página 265, apostila 5. Esse tema vai trabalhar necessariamente como que o trabalho ele vai se tornar uma mercadoria, como que vai ser essa transformação. A sociologia nesse momento ela vai estudar como que houve essa transformação, aquele trabalho que era feito com como gerar riqueza, né? Como gerar riqueza para a população, para as comunidades que ali estavam. Esse trabalho vai perder esse valor, né, de gerar riquezas para se tornar um trabalho, para se tornar um produto do mercado. O trabalho deixou então de ser valorizado por aquilo que ele produz para ser valorizado pela quantidade de pessoas, de mão de obra disponível para realizar determinada função. Então, é isso que essa apostila vai trabalhar agora, né? Como houve essa transição. E neste primeiro momento nós já vamos perceber aqui em alguns parágrafos que nós já vamos ler, para entender passo a passo como foi essa transformação. O trabalho mais coletivo, né? Mais voltado para a riqueza social, para um trabalho que se transformou em mercadoria. A consideração do trabalho na sociedade industrial capitalista envolve necessariamente o processo de sua mercantilização. Em outras palavras, a indústria promoveu a dissociação entre o trabalhador e os meios de produção tradicionais, pois a passagem da produção artesanal à manufatureira para a industrial impediu qualquer tipo de competição entre o artesão, mestre de um ofício, e a indústria. O artesão, aos poucos, sem ter trabalho, abandonou suas ferramentas de produção e passou a vender sua força de trabalho para o industrial. Nesse sentido, ao vender sua força de trabalho, colocou-a no universo da mercadoria, na condição de objeto. Então agora o trabalho deixou de ser aquilo que alguns historiadores e alguns pensadores comentavam, aquilo que humanizava o ser humano, aquilo que fazia com que o ser humano transformasse as coisas, né, para o seu melhor, deixou de ser isso e agora se tornou um objeto que é uma mercadoria. Se você tem mais, menor é o preço daquela mercadoria. Se você tem menos, maior é o preço. Oferta e procura. É assim que o mercado trabalha e é assim que vai ser tratado a mão de obra nessa transformação do período artesanal até o modo de produção capitalista. A produção artesanal. Então agora nós vamos ver como que isso vai ocorrer, né? O processo. Eu deixei algumas partes separadas aqui. Na produção artesanal, o que caracteriza a produção artesanal é o que os artesãos, além de serem os trabalhadores, eram os proprietários dos meios de produção. Por exemplo, um sapateiro é ao mesmo tempo o trabalhador e o possuidor das ferramentas de trabalho, aquelas que ele manuseia para a fabricação de um calçado. Esta foi a primeira etapa de transformação da matéria-prima com ferramentas e sem o uso de máquinas, em que o trabalhador proprietário realiza sozinho todas as etapas de transformação. Então o sapateiro ele pegava a matéria-prima, o couro, por exemplo, para se fazer um sapato. Ele fazia toda a transformação porque ele tinha a ferramenta, ele mesmo conhecia todos os procedimentos, ele era a pessoa que conhecia todo o método, a técnica para transformar aquela matéria-prima em um sapato. Porém, passando-se o tempo, né, nós vamos ver aí lentamente esse processo sendo transformado. Nós vamos sair desse processo artesanal para entrar na manufatura. Vamos entender. A partir do momento em que as máquinas apareceram no processo produtivo, iniciou-se o processo de dissociação entre o trabalhador e o proprietário dos meios de produção, pois nem todos os trabalhadores tinham condições econômicas para ter uma máquina. Essa mudança não ocorreu da noite para o dia, pelo contrário, foi um processo lento, marcado pela produção ampliada, mas ainda dependente do braço humano. A produção manufatureira consistia em uma transição lenta para o sistema produtivo industrial. Nela, alguns dos trabalhadores são os donos da máquina e outros são contratados para dividir as tarefas da atividade produtiva. Estes são pagos pelas tarefas desempenhadas e não controlam a venda
da produção, que ficava sob o poder do trabalhador que detém o controle sobre o maquinário utilizado, ou seja, o proprietário dos meios de produção. Essa produção ainda depende do braço humano, a energia motriz para o funcionamento da máquina. Então agora nós vamos ver que nem todos vão ter a máquina que produz mais. Se eu tinha aquelas ferramentas para produzir alguns sapatos, eu era um mestre artesão e, eu tinha uma associação com outros sapateiros também, e nós estipulávamos um preço. Com a manufatura isso não vai acontecer mais. Por que não vai acontecer mais? Porque nem todos vão ter uma máquina para produzir mais sapatos. Então não tinha como mais aquele artesão que não tinha uma máquina melhor, mais sofisticada, não tinha como ele competir. Por quê? Porque o cara que tem uma máquina que ainda depende da energia humana, mas aí ela já é uma máquina que pode produzir muito mais, o cara que tem essa máquina ele vai produzir muito mais do que um artesão que fazia todo o processo. E o principal motivo aí dessa transformação da manufatura é porque também nós vamos ter a criação aí de uma linha de produção, né? Nós vamos ter aí o cara que vai ficar lá na máquina, o cara que vai preparar a matéria-prima, então vai ser tudo deslocado. Por que que isso vai acontecer principalmente? Porque aquele artesão que não consegue competir com essas manufaturas, a única coisa que vai restar para ele vai ser trabalhar para esses donos dessas manufaturas, para esses donos de maquinários, para esses donos dos meios de produção. Tá? Então, é isso que nós já podemos perceber. Então, saímos do artesanato, fomos para a manufatura, e da manufatura nós vamos agora para a produção industrial de fato. A partir das mudanças tecnológicas expressivas em meados do século XVIII, na Inglaterra, a produção se potencializa com a nova fonte de energia a vapor e com a divisão ampliada das tarefas no interior do sistema produtivo. As máquinas de produção mais sofisticadas se circunscrevem no universo dos homens dotados de capital para sua obtenção, ou seja, agora reduziu mais ainda o número de pessoas que têm máquinas com a tecnologia mais avançada da época para produzir determinados produtos, determinadas mercadorias. De forma decisiva, isso ocorre a separação entre o trabalho e o capital. É agora que ocorre de fato aquela separação entre o trabalhador e o capital. A maioria das pessoas sem capacidade econômica para obter máquinas complexas e tendo apenas à sua disposição sua força de trabalho, procura os empresários industriais para vender sua mão de obra. Percebam que agora, de fato, o trabalho se torna uma mercadoria. Dessa maneira, a assimetria nas relações sociais envolvendo os empresários capitalistas e os trabalhadores se definem também como o poder econômico dos primeiros em relação aos segundos, e nesse sentido sinaliza a exploração do trabalho pelo capital. Então é aqui que nós vamos ver essa transformação, onde o trabalho se tornou uma mercadoria. E se eu tenho muitas mãos de obras disponíveis, muita mercadoria disponível, o valor daquela mercadoria cai. Tá? E aí nós temos que entender o contexto, né? Nós estamos falando aí principalmente da Inglaterra, o que estava acontecendo ali, para nós entendermos por que havia tanta mão de obra disponível aí. Uma das coisas que vocês já podem se atentar, que aqui a apostila não fala, é os enclosures, né? A política dos cercamentos que aconteceu lá na Inglaterra, e todos os acontecimentos subjacentes posteriores a isso, né? O trabalho considerado mercadoria é vendido e seu valor não é mais medido pela riqueza gerada por ele, mas pela lógica da oferta e da procura. De acordo com o mercado, quando há muitos braços ofertados para o trabalho, a remuneração se torna baixa, possibilitando a exploração econômica. Aí o autor vai falar que o Marx vai comentar isso depois, que nós vamos ver quando chegarmos no próprio Karl Marx. Por um tempo relativamente extenso, os trabalhadores viram-se à mercê dessa lógica, sem que qualquer limitação de ordem jurídica lhes garantisse uma espécie de direito. Para que isso ocorresse, foram necessárias agitações, depredações, greves e inúmeras outras estratégias de trabalhadores para pressionar tanto empresários quanto governantes a considerar a questão do trabalho de uma outra forma. Então, os trabalhadores viram que cada vez mais eles estavam sendo sugados, né? Porque havia muitas pessoas para o trabalho
e a remuneração cada vez menor, já que o trabalho agora é uma mercadoria. Então, como é que eles vão mudar isso? Eles vão brigar, eles vão até reivindicar com os próprios empresários condições melhores e salários melhores, né? A partir dessas brigas aí, nós vamos ter uma ideia do que vai vir a ser o salário mínimo. E aí nós temos que entender como que vai se dividir como vai se desenrolar esses conflitos. Adam Smith é o principal pensador desse período. Na aula de conferência aí eu já falei com vocês, né, a aula online. Então eu já expliquei, mostrei até a obra dele para vocês. Tá? E nós vamos ver aqui as consequências, né? Qual vai ser as consequências, algumas dessas consequências do trabalho se tornando mercadoria, principalmente na Inglaterra. A produção industrial exige um trabalhador que deve atuar com outros de forma integrada. Paralisações por razões fisiológicas, como sono, por exemplo, não cabem nesse tipo de produção. As jornadas de trabalho iam até a exaustão do trabalhador. Nada disso era entendido por ele como um progresso, mas como deterioração da vida. Então percebam que, para aquela época, esses modos de produção, essa forma, o próprio capitalismo, como estava acontecendo, eles acreditavam que era o progresso. Mas para quem estava dentro das fábricas, para quem estava passando por essas situações que eu acabei de citar aqui, eles não enxergavam como um progresso. Lembre-se, tudo depende do lado que você está. As exigências da produção industrial eram significativamente maiores em termos organizacionais e imperava no interior das fábricas sem espaço para o trabalhador que se via ameaçado pela possibilidade da demissão no universo de elevada oferta de mão de obra. Dentro de uma empresa, a exigência era muito grande e o trabalhador acabava aceitando qualquer coisa, porque se ele não aceitasse, ele poderia ser demitido. Porque se você não quer, vai ter outro que queira. E naquela condição, o que estava acontecendo na Inglaterra, era muito melhor você estar empregado e ganhando miséria do que não estar. Porque o contexto era bem complexo. Justifica-se assim a ira voltada às máquinas, né, nos primeiros momentos dessa produção industrial. No caso da nação pioneira, a Inglaterra, os casos de destruição de maquinário pelos trabalhadores eram constantes, configurando um movimento ludista dos quebras de máquina. Ou seja, vai acontecer aí um movimento na história, isso o professor Fernando vai trabalhar com vocês, aonde eles quebravam as máquinas em repressão, em retaliação ao que estava acontecendo com eles próprios. Okay? Então, nós podemos ver aí o desenrolar dos primeiros passos do liberalismo econômico, né, e as suas consequências no mundo do trabalho. Quando o autor aqui da apostila mostra a foto do Adam Smith, são as suas ideias aqui tentando ser colocadas em práticas, como eles viam. E nós vemos aqui alguns problemas acontecendo, mas é como eu comentei com vocês, isso vai depender sempre do lado que você está. Se você está de determinado lado, você acha que aquilo é um progresso, aquilo é bom e maravilhoso. Se você está do outro lado, você acha que aquilo é algo ruim, algo péssimo, que não está te favorecendo, e por aí vai. Então, esses são os pontos que nós vamos discutir mais adiante. Além disso, nós temos aí a questão da polícia para ajudar nessa contenção, principalmente nessas manifestações que o autor da apostila vai trabalhar, né? Nós vamos ter aí problemas do trabalho que aconteciam naquela época, que infelizmente até os dias de hoje ainda acontecem, né? Nós como já comentamos. E nós vamos ver as linhas de produção, como elas vão se transformar, como que esse processo, né, vai ser aperfeiçoado com o passar do tempo por alguns nomes, como o Winslow Taylor e o Henry Ford. Ok? Basicamente é isso. Bons estudos e até a próxima, pessoal.